Então, na aula de hoje, eu pensei em falar um pouco sobre a propagação de feixes gaussianos, que é você analisar o que a gente chama do regime de física, ótica física, certo? É um pouco diferente da propagação dos feixes retilíneos que a gente viu lá na ótica geométrica. Tem algumas coisas que têm que ser semelhantes no limite que o comprimento da onda da luz vai a zero, mas algumas coisas são um pouquinho diferentes. Então, eu acho que esse assunto é interessante porque alguns desses conceitos vão ter impacto no design aí de feixes, de instrumentos ópticos. Então, algumas consequências que vêm daqui. Então, eu vou falar hoje sobre feixes gaussianos, o que é que são, como é que eles se propagam e por que são interessantes para a gente. Não vou falar muito, não, vou tentar fazer aula curta. No final, a gente pode fazer uma simulaçãozinha no Python de como são essas funções aqui. Esse assunto não tem no livro do Moisés, eu não encontrei nessa parte inicial, acho que ele é um livro mais para graduação. Esse assunto normalmente a gente estuda na pós-graduação, quando você vai precisar tratar de ótica com um pouquinho mais de detalhe. Dependendo do curso. No curso de física, a gente vê já na graduação um pouquinho de ótica física também. Mas é um assunto mais importante quando você vai para cursos mais avançados, quando quer tratar de laser, por exemplo, que você tem intensidades mais altas e precisa levar em conta detalhes sobre a construção das cavidades dos lasers e de outros instrumentos ópticos. Então, o feixe gaussiano é um perfil de uma fonte de luz que está se propagando. Posso pensar como um feixe que sai de um laser, por exemplo, ou uma fonte de luz como uma lâmpada que passou por uma barreira onde tem somente um orifício e a partir daquele ponto ela se propaga. A gente já tinha estudado feixe, já tinha conversado sobre feixe ali no limite da ótica geométrica. A gente tratava o feixe como um conjunto de raios de luz. Os raios são linhas retas naquele contexto. Aqui o feixe gaussiano é mais ou menos como se fosse o limite desse mesmo objeto, quando você não despreza o comprimento de onda da luz, comparado com as outras distâncias aí típicas do meio, as distâncias envolvidas na propagação, como, por exemplo, o tamanho do furo por onde ele passou. Então, esses feixes gaussianos eles podem ser gerados, por exemplo, pela difração de uma onda quando ela passa por um orifício. Mesmo que o orifício não seja muito grande, aliás, ele tem que não ser muito grande, né, para você poder ver esse tipo de fenômeno. Se ele for grande demais, você vê só a sombra normal, mas se ele for até de 1 milímetro, uma fração de milímetro, você começa a ver esses efeitos diferentes. Então, o que vai definir o feixe gaussiano para a gente, para facilitar a matemática, mas por sorte isso acontece também na maioria das situações, quando você tem uma fonte grande, intensa de luz, é que o perfil da intensidade tem esse aspecto aqui, ó. Isso aqui você pode imaginar como um corte, como se eu tivesse colocado uma câmera, CCD ou um papel. Eu estou medindo aqui a intensidade do laser em duas dimensões, em duas direções do espaço, na direção X e na direção Y, que são transversais à propagação do feixe. Então, a gente normalmente faz uma simplificação, imaginando que o feixe é uma bolinha, um círculo, mas ele não é um círculo perfeito. Existe uma dependência da intensidade de luz, da densidade de potência, com a direção, com a posição, certo? Então, vamos assumir que, por simplicidade, é um perfil que tem simetria radial. Então, uma maneira interessante de descrever esse perfil seria imaginar alguma função suave que varia com a distância até o centro do feixe. Por exemplo, essa função aqui, que é uma função gaussiana na variável r, onde r é a distância até o centro do feixe. Veja, isso aqui é a forma de uma função gaussiana, aquela função famosa lá da estatística, probabilidade, que tem a forma de um sino. Ela vale a exponencial de zero, quando você estiver em cima do feixe, em cima do centro do feixe, x e y são iguais a zero, a exponencial de zero aqui vale 1, então ela tem uma intensidade máxima I0 no centro. À medida que você vai se afastando do centro, dependendo da distância do ponto x ao xy onde você está até o centro, esse termo aqui vai crescendo um quadrado, e como ela é uma exponencial com um sinal trocado, essa função vai decaindo, ela decai com esse formato aqui, ela vai ter o valor máximo no centro, decaindo como uma função exponencial arredondada aqui pela presença desse quadrado no
R ao quadrado, certo? Então, esse é o formato da função gaussiana. O feixe gaussiano é um feixe cujo perfil transversal ao longo da direção x, y e ortogonal à direção da propagação do feixe tem esse formato gaussiano. E é esse o formato que emerge na saída de lasers ou então de um orifício circular, por exemplo, quando você tem uma fonte de luz intensa e ela passa por uma barreira, mas tem um orifício circular, a luz que vai sair vai ter esse formato aqui. A dependência da intensidade com raio vai ser essa. Mas isso aqui é apenas o que acontece quando o feixe bateu na tela. Também é interessante saber como é a forma dele ao longo do espaço. E aí tem uma característica interessante que é o seguinte: essa forma gaussiana, ela não mantém as mesmas características à medida que o feixe vai se propagando na direção Z. Ela vai mudando qualitativamente. A forma é mais ou menos a mesma, mas o perfil exato muda. E é o que a gente chama de perfil longitudinal do feixe. Transversal é na direção de um corte reto, perpendicular à superfície à direção de propagação, e a direção longitudinal é a direção ao longo da direção de propagação, que nesse caso aqui é o eixo Z, certo? Então, a gente tem o R aqui, que é a direção transversal, XY, e ao longo do eixo Z, o feixe está caminhando. A luz pode, por exemplo, ter sido emitida aqui do lado esquerdo, está se propagando na direção Z para a direita. Então, a gente viu que no plano XY, ele tem um formato gaussiano. Se fosse um feixe perfeitamente colimado, que a gente chama, ou seja, se ele formasse um cilindro, então a gente veria a mesma gaussiana aqui com o mesmo perfil em todos os valores de Z. Mas isso não acontece. Ele não pode ser perfeitamente colimado, não tem como a luz se propagar mantendo esse raio perfeitamente. Então, isso atrapalha algumas aplicações, né? Por exemplo, você gostaria muito de emitir um feixe de laser e ele chegar com o mesmo diâmetro na Lua ou em Marte, mas infelizmente não acontece. Ele vai sofrer uma abertura aí para alguma distância que a gente vai estudar já porque ela acontece, porque esse fenômeno aconteceu. Eu não vou detalhar muito a matemática, não, mas eu vou ter que apresentar algumas formulazinhas para a gente fazer uma descrição qualitativa desse fenômeno. Então, se a gente escrever agora quem é a intensidade em função da posição nas três dimensões, x, y e z, o nosso perfil do feixe atualizado vai ficar dessa maneira aqui, ó. A intensidade vai ser uma intensidade constante I0, multiplicada por essa função aqui, que é a gaussiana, onde o nosso W aqui, que seria a largura do feixe agora, é um W que depende da distância Z. E ele tem um valor mínimo aqui, que por conveniência eu coloquei em Z igual a 0, mas o W vai aumentando quando o Z cresce, e aumentando também quando o Z diminui, fica menor do que 0, aumenta em valor absoluto, para Z negativo aqui desse outro lado. Além disso, precisa desse fator de normalização aqui na frente, mas eu posso pensar nisso mais ou menos como uma constante, porque para um W fixo, essa função aqui, para um Z fixo, esse W de Z é fixo, então isso dá só uma constante que muda a intensidade total, não tem dependência radial, não tem dependência com raio R, certo? Então é isso aqui, esse é o formato do feixe gaussiano, incluindo as duas variações aí, tanto na direção transversal, quanto na direção longitudinal. A forma completa é essa, para a intensidade. O que faltou definir nessa fórmula aqui é o valor da intensidade 0, e esse parâmetro de propagação W0, e quem é essa função W de Z, certo? A função W de Z, ela tem essa forma aqui, ó. O W de Z é o W0, que multiplica uma raiz quadrada de 1 mais Z sobre ZR ao quadrado. Esse ZR é um outro parâmetro aí que vai definir a nossa propagação do feixe. Como é que acontece? Como é que a gente intui o formato dessa função aqui? Bom, se você fizer Z igual a 0, o W de Z vai ser igual a W0, que é esse valor mínimo que ele vai ter aqui. Quando o Z vai aumentando, essa raiz quadrada aqui vai sempre aumentar, vai dar um número maior do que 1, então o nosso W de Z vai aumentando de maneira simétrica, independente se o Z é negativo ou positivo. Isso vai crescer mais ou menos como uma função hiperbólica, eu acho. É uma espécie de raiz quadrada de uma parábola, né? Vai converter para uma linha reta. Vai ter uma assíntota aqui, passando por essa posição. Então, esse é o formato aí do feixe, é isso que ele vai fazer. Esse comportamento normal dele. Agora, aqui a gente não especificou. Então, eu tenho, no final das contas,
três parâmetros aí para propagação. Tem o I0, que é apenas a intensidade do feixe, você pode fazer qualquer valor, a gente pode esquecer, normalmente I0. E tem o parâmetro W0, que vai dar a cintura mínima do feixe. E tem o Z, e tem o ZR, que é um parâmetro associado aqui ao quanto tempo, quanta distância ele vai propagar antes de você ver uma abertura significativa. Aí, juntando todos esses parâmetros e tentando encontrar a relação entre eles, a gente tem essa construção aqui que descreve como é o comportamento desse feixe em função desses parâmetros. O W de Z é essa função que mostra a cintura do feixe, o diâmetro do feixe, por assim dizer, ou raio, né? Em função da posição Z, que é essa forma aqui. O ZDR, ele é definido ele é limitado por propriedades físicas do feixe. Ele é uma constante aqui que depende da cintura mínima, W0. Então, ele vale π W0 ao quadrado vezes N dividido por lambda. É o chamado comprimento de Rayleigh. É a distância, eu posso pensar nesse ZR como sendo uma distância onde o feixe permanece aproximadamente constante, nessa região. Por aqui, ele tem um diâmetro, um raio, que é aproximadamente igual à cintura mínima, um pouquinho maior, no máximo um fator de raiz de 2. Então, veja que esse ZDR ele depende do índice de refração do material. Portanto, num material que tem índice de refração maior, você consegue o feixe mais colimado numa distância maior. E ele é inversamente proporcional ao lambda. Então, se o lambda for muito pequeno, o seu ZR pode ser muito grande. No caso, se você puder desprezar o lambda, dizer que o lambda vai a zero, o seu ZR vai a zero, e a gente volta para o limite da ótica geométrica. Na ótica geométrica, esse feixe seria como o resultado da convergência de uma lâmpada, de uma lente convergente. O feixe bateria aqui no zero, um W0 igual a zero, e você não vê que tem esse formato parabólico. Ou então seria um feixe tipo uma onda plana, né? Um cilindro que não muda de raio à medida que se propaga. A gente pode também calcular quem é esse ângulo de saída aqui nas assíntotas. Eu usei uma referência aqui, acho que foi a Wikipedia, ele chama de θ maiúsculo. Esse θ maiúsculo é o inverso, W0 vezes o inverso do ZR. Então, aqui deu 2 lambda dividido por π n W0. Ou seja, essa abertura vai ser grande se o W0 for pequeno e vice-versa. Se o seu W0 for grande, o ângulo de abertura, o ângulo de divergência do feixe vai ser pequeno. Então, para um feixe que não diverge, para um feixe que a gente chama colimado, o θ eu gostaria que fosse pequeno, o menor possível, para manter o feixe com um comprimento constante. Certo? Aí significa colocar o W0 grande. Então, isso aí é o básico da propagação do feixe. Dá para deduzir essas coisas a partir da equação de onda do campo elétrico. Não dá para fazer só ótica geométrica com ele. Mas uma vez que você tem esses parâmetros, a gente consegue calcular as características de um feixe qualquer. Na figura original, na primeira figura que eu mostrei lá, na primeira transparência, tem alguns números. Por exemplo, isso aqui é a medida experimental da largura de um feixe gaussiano. Eu acho que é experimental. Aí você está vendo que as unidades de medida aqui são da ordem de microns. Quer dizer que você consegue focalizar o seu feixe de laser aí com a distância com W0 na faixa de 10 microns, tranquilamente. Então, esse dá um valor típico aí do W0, e em consequência disso, você pode tentar calcular os outros parâmetros, sabendo o N, por exemplo, consegue achar o ZR e ver como são os parâmetros de propagação desse feixe. A gente podia fazer a contazinha aqui, né? Vocês querem fazer a conta para ver se o W0 for 10 microns, o que é que vai dar? Vamos fazer a seguir. Ok. Tem uma outra coisa importante também, que é o chamado raio de curvatura da frente de onda. Esse raio de curvatura é como se fosse... a gente pode pensar que é como se fosse o raio de curvatura da ótica geométrica, em que você pensa na onda, na frente de onda como sendo geralmente uma casca esférica, né? Ou geralmente a gente desenha como um círculo, faz uma planificação. Então, seria um perímetro, um segmento de um círculo, onde a curvatura é o inverso do raio. O que a gente chama de curvatura do feixe é o inverso do raio daquele círculo
por onde a sua frente de onda está passando. No caso desse feixe gaussiano, essa curvatura é como se fosse a frente de onda, as partes da onda que tem a mesma fase com respeito à onda original, para uma dada posição. Então, por exemplo, se você estiver aqui nessa região com Z igual a zero, esse raio de curvatura vai para infinito. É como se você tivesse uma onda plana aqui nessa região. Onda plana é como se fosse um círculo com raio infinito. Então, o nosso R vai para infinito nessa equação aqui. Significa que esse número vai dar zero. Isso aqui é zero. Com Z igual a zero, vai dar zero. À medida que você vai se afastando do centro, do Z igual a zero, essa frente de onda ela vai encurvando por aqui. Se você estiver muito longe, por exemplo, uma distância muito maior do que o ZR, é como se você tivesse uma frente de onda circular nessa região por aqui. E aí o raio de curvatura dessa frente de onda, que seria o equivalente ao raio de curvatura de uma fonte pontual aqui na origem, eu posso desprezar essa parte do meio, ele é dado por uma expressão como essa, que depende do ZR, e, portanto, depende do W0, que foi utilizado para calcular esse ZR aqui dentro. É como se o inverso do raio fosse aqui inversamente proporcional ao Z, é como se fosse 1 sobre Z nessa equação. Se eu puder dizer que o ZR é muito pequeno, eu posso desprezar o ZR nessa soma aqui embaixo, aí vai ficar Z dividido por Z ao quadrado, portanto, fica 1 sobre Z, 1 sobre R igual a 1 sobre Z, que é o que a gente obtém no limite da ótica geométrica novamente. Então, tudo isso que a gente está vendo para o feixe gaussiano, no final das contas, volta para a ótica geométrica se você puder desprezar o lambda e desprezar esse efeitozinho que aconteceu só aqui na região do Z igual a zero. Ok. Tem uma maneira de escrever o campo elétrico e achar todas as propriedades do campo elétrico em função desses parâmetros aí, que é usar esse parâmetro Q de Z, que é um número complexo, que dá aí a intensidade e a fase da onda do campo elétrico em todos os pontos do espaço, em função do x, y e z, para esse feixe gaussiano. Mas a gente não precisa usar essa fórmula, geralmente eu vou tentar evitar de usar, a não ser que seja necessário. Então, pronto, isso aí é o básico que a gente queria discutir sobre o modo de propagação desses feixes. Um último detalhe, para fazer uma análise qualitativa dessa coisa, é lembrar novamente que o W tem um efeito na vergência. Então, aqui tem duas situações. Ó. Isso acaba gerando um compromisso entre a abertura e a vergência do feixe. Por exemplo, se você tiver o W0 igual a 2 lambda, a cintura do feixe mínima é muito larga aqui, 2 vezes o comprimento de onda da luz, então você consegue ter um feixe que, durante uma distância ZR, ele vai ficar aproximadamente constante. Isso é o que a gente chama de um feixe colimado, que é o que eu gostaria, por exemplo, de ter um laser para transportar energia por uma longa distância. Isso significa que esse feixe não vai abrir e vai carregar essa energia de maneira concentrada durante uma distância grande. Se eu for diminuindo o W, aí vai ter essa situação, por exemplo, aqui, ó, quando o W é igual a lambda, a gente vai ter o feixe que é mais magrinho aqui no centro, como se fosse o foco de uma lente, em consequência de ter diminuído aqui no meio, ele agora vai abrir um pouco mais. E se você fizer o W0 menor ainda, 0,5 lambda, aí ele concentra abruptamente aqui no centro, tem uma alta densidade de energia, mas em compensação ele vai abrir rapidamente. Então, essa seria a situação que eu gostaria de ter num laser, por exemplo, se eu estiver interessado em fazer um foco que concentra toda a energia num ponto, por exemplo, para fazer aquecimento, para fazer um corte a laser numa posição bem específica do espaço, só naquela distância focal da minha lente e não em qualquer ponto. Outra aplicação de divergência grande assim é por segurança. Se você quiser evitar que o seu laser cause danos aos materiais ou aos olhos das pessoas, aí você pode botar uma lente grande, usa uma intensidade razoável, de maneira que você garanta que a intensidade aqui no foco vai ser segura e a intensidade que vai chegar no olho das pessoas ou em qualquer outro objeto aí por acidente, por uma reflexão indesejada, ela vai ser sempre menor do que essa, porque esse aqui é o ponto de intensidade máxima. Como o feixe está divergindo rapidamente, a intensidade vai ser menor em todos os outros pontos do espaço, então esse feixe vai ser seguro. Tem algumas apresentações artísticas, por exemplo, se você for usar um laser, um show de música ou alguma coisa assim, é recomendado que você coloque uma lentezinha para fazer com que o feixe seja concentrado próximo da região onde ele saiu, e depois disso ele vai divergir
vai abrir. Isso aqui vai fazer com que a intensidade máxima seja pequena o suficiente para que ele não seja perigoso aí para a plateia que vai assistir o seu show, certo? Esse compromisso entre a cintura mínima do feixe e o ângulo de saída após essa cintura mínima também é uma explicação a gente chama isso de limite de difração, certo? Isso aqui explica o funcionamento, algumas características de instrumentos ópticos que a gente utiliza, como, por exemplo, num telescópio. No telescópio, você quer capturar feixes de luz que vêm de uma distância muito grande, por exemplo, de uma estrela distante ou de um planeta. Então, para formar uma imagem nítida, é importante que você capture a luz que vem de pontos específicos do espaço, é como se fossem pontos associados a uma posição específica lá no ponto distante. Para fazer isso, as suas lentes do telescópio têm que pegar uma frente de onda aqui com raio de curvatura próxima de infinito, que é uma onda plana, para poder concentrar depois com a sua lente. Então, para poder conseguir formar essa imagem vindo de uma onda quase plana, de um raio que tem um W0 muito grande, é preciso que a abertura do telescópio que vai captar a luz, a abertura quer dizer o diâmetro do telescópio, seja muito grande. Porque se esse diâmetro não for grande, na hora que você fizer a convergência, você não vai conseguir o W0 pequeno o suficiente para formar a imagem com uma distância focal razoável, certo? Você precisaria, quanto maior a abertura do seu telescópio, quanto maior o diâmetro do telescópio, mais luz você consegue captar contendo informação suficiente para formar a imagem que você quer. Se você tentar trucar aí, se você tentar construir um telescópio com um W pequeno, ele não vai ter nitidez, você não consegue discernir os pontos claramente dos objetos distantes. Então, por exemplo, nessa notícia famosa que saiu há pouco tempo, da formação da imagem de um buraco negro usando radioastronomia, o que o pessoal fez foi usar radiotelescópios colocados em pontos diferentes na superfície da Terra, e aí eles usaram um software para processar essas informações como se os diferentes telescópios fossem pixels de uma câmera que estavam vendo a imagem a uma distância muito grande uma da outra. Isso é como simular um telescópio cuja abertura, cujo o W0 é enorme, é do tamanho do raio da Terra, do diâmetro da Terra. E é isso que permitiu formar aquela imagem nítida do buraco negro. No caso, não é luz que a gente está tratando, são ondas de rádio, mas todas as ondas eletromagnéticas se comportam dessa maneira, seguindo essas equações aí. Então, com ondas de rádio também, se você quiser ver um buraco negro muito distante, você precisa de um telescópio do tamanho da Terra, uma abertura do tamanho da Terra. E aí, como é difícil fazer um telescópio desse tamanho de verdade, a gente consegue fazer a simulação usando alguns pixels que são radiotelescópios colocados em diferentes cidades, diferentes posições geográficas em diferentes países pelo mundo. Por outro lado, isso também explica como é que você deve fazer um microscópio, certo? No microscópio a situação é diferente. Você quer observar imagens de objetos que são muito pequenos, o menor possível, da ordem aqui do comprimento de onda da luz. Então, eu quero que o meu W0 seja na faixa de lambda, 0,5 lambda, dá para fazer. E, em consequência do W0 ser pequeno, se a gente olhar lá nas nossas equações, isso significa que o ZR vai ser bem pequeno. O ZR é inversamente proporcional ao W, certo? Aliás, é proporcional ao W, né? Cadê a forma do ZR? Aqui, o ZR é proporcional ao W0 ao quadrado. E inversamente proporcional ao lambda. Então, para fazer um bom microscópio, que tem o W0 pequeno, para captar a imagem, você quer usar o menor lambda possível, e como o seu W0 é pequeno, por definição, o seu ZR necessariamente vai ser pequeno. Mas, ora, o ZR é essa distância aqui que demora para o feixe abrir. Como o W0 é pequeno, o ZR vai ser pequeno também. Então, você não consegue fazer um microscópio que funcione a longa distância, como se fosse um telescópio. Ele tem que funcionar perto do objeto. E por isso, as lentes objetivas dos microscópios, elas têm que ser colocadas lá, perto da coisa que você quer ver. Porque para o microscópio ter um bom fator de ampliação, a lente precisa estar perto e ter a maior abertura possível, a maior diâmetro da lente possível. Aí fazer um bom microscópio é meio complicado por causa de aberrações. Mas é isso aí. Era essa a teoria que eu queria explicar para vocês.
Agora foi muita informação, é mais uma coisa qualitativa. A gente pode fazer essas simulações desses feixes gaussianos aí para brincar. Se você tiver alguns parâmetros, a gente pode calcular automaticamente no programa de computador. Podemos usar o Python, por exemplo. Então, vamos abrir o Python aqui e botar algumas dessas fórmulas para ver se ele consegue fazer os cálculos automaticamente para a gente. Por exemplo, digamos que eu tenho um laser, desses laserzinhos de apontador, e eu quero estudar algumas propriedades da luz que vai sair desse laser. Vamos fazer um programa novo de Python aqui. Eu vou importar aqui PyLab. E agora a gente vai fazer uns cálculos de como é o comportamento de um laser, certo? Vamos imaginar um apontadorzinho laser. A primeira coisa interessante é o seguinte: o laser é construído lá dentro com um chip de semicondutor, um cristalzinho de um material semicondutor, que surpreendentemente não é silício, é arsenete de galho, arsenete de galho e alumínio, alguma coisa assim. Mas é um chipzinho que tem dimensões submilimétricas. Então, a primeira coisa interessante é o seguinte: se eu pegar um cristal de semicondutor, onde a saída do laser tem 0,1 micron, vamos chamar isso aqui de L. L não, L é um número ruim. Vamos chamar de W0. WO. Vou colocar WO um número aqui de uma fração de milímetro, certo? 1 milímetro são 1000 microns, digamos 100 microns. 100 é a menos 6. Vou botar as unidades em metros. 100.0 vezes 10 a menos 6. É o W0. Ok. Aí, eu gostaria de calcular, por exemplo, se esse for o W0 na saída do laser, qual vai ser o ângulo de divergência dele? Quem é o θ grande? Vou chamar de θ grande aqui. É o que a gente vai calcular. Eu não vou calcular o θ grande agora. Vamos lembrar a fórmula aqui. Eu esqueci a fórmula. Cadê? Acho que eu fechei, né? Aqui, ó, a fórmula do θ. Vamos copiar todas essas fórmulas. A intensidade, o W, o Z0. Deixa eu reduzir minha tela aqui. Eu vou copiando as fórmulas por aqui. Eu vou definir como funções, certo? Def, W de Z. Aí eu vou ler a fórmula aqui no livro ou na Wikipedia. W de Z é W0 vezes raiz quadrada de 1 mais Z dividido por ZR. E aqui tem um quadrado. Quadrado em Python faz com asterisco, certo? O W de Z é W0 raiz quadrada de 1 mais Z sobre ZR ao quadrado. Ok. Aí eu preciso saber os parâmetros. W0, Z foi passado para a função e preciso saber o ZR. O ZR eu podia calcular aqui dentro, em função do W0. Então, vamos fazer, vou definir a função ZR, def ZR de W0. E aqui a fórmula do ZR, cadê? Mostrei para vocês agora há pouco, ZR é π vezes W0 ao quadrado, vezes N, o índice de refração. Vamos definir o índice de refração aqui igual a 1, que a gente está no ar, aproximadamente igual a 1, dividido por lambda.
Eu não posso usar a letra lambda aqui, porque é uma palavra reservada do Python. Eu vou chamar de lambda. Primeira pergunta, quem é o lambda do nosso laser? O computadorzinho laser. Vocês têm alguma ideia de qual é o lambda de um laser típico? Aí você pergunta, qual é a cor do laser? É vermelho ou é verde? Se for um laser vermelho, o lambda dele é 632 nanômetros. 632 exponencial menos 9. Em unidades do SI, certo? Tudo em metro. Ok, então o ZR é π, W0 ao quadrado, N sobre lambda. Então aqui eu posso calcular esse ZR. Eu vou usar essa expressão, definir um ZR interno aqui e simplesmente repetir a fórmula. E isso aqui pode ser o valor de retorno da nossa função. Então, que fórmula mais a gente tem? Tem a fórmula para intensidade. Vou colocar depois aqui. E def. E de x, y e z. Eu vou colocar return de 0 vezes. Vamos colocar aquela fórmula completa. Eu vou ler a fórmula aqui de novo nas transparências que eu mostrei para vocês. Dá para mostrar junto. Cadê a intensidade? Essa aqui, ó. Intensidade aí, 0. W0. Aqui está o quadrado, mas acho que não tem esse quadrado não, certo? Esse número na frente tem que ser adimensional, então essa fórmula está errada. Deixa eu corrigir logo aqui. É W0 sobre W e tudo elevado ao quadrado. WO dividido por W. W de Z. Aí, fora do parênteses aqui, isso ao quadrado. Eu vou botar um parênteses esse, eu não preciso por causa da precedência, mas é bom para ficar organizado. Exponencial de menos R ao quadrado. Acho que aqui tem um 2 também. Menos 2 vezes x ao quadrado mais y ao quadrado. Isso aqui tudo já está ao quadrado. É como se fosse R ao quadrado, onde R é o raio transversal, dividido por W de Z ao quadrado. Aí eu vou botar um parênteses aqui, só por via das dúvidas, certo? Está certo a minha contagem dos parênteses. Está ruim de feito. Pronto, agora está certo. Ok. E aí, acho que acabamos. É só calcular o θ agora. Eu podia ter uma função para o θ também. Cadê? Θ é 2 lambda. 2 vezes lambda dividido por I vezes N vezes W0. Pronto. Está reclamando, eu tenho alguma coisa errada nessa função, acho que eu errei o número de parênteses, talvez. I de x, y, z, retorno I0
W0, aqui tem parênteses a mais. W0 sobre WZ, fecha parênteses ao quadrado, não tem esse parênteses aqui. Aqui é vezes. Ah, não, tem um parênteses, né? Por causa do quadrado. Ah, mas vai dar certo. Não precisa, não. Exponencial de menos 2, R ao quadrado, sobre WZ ao quadrado. Bom, acho que é isso. Acho que é isso. Ok. Aqui nesse programa eu só estou calculando o θ. Então eu passei com parâmetros o W0, que é a cintura do feixe. Esse W0 eu posso pensar que é o diâmetro do cristal por onde o laser vai sair, lá dentro do semicondutor, certo? Dentro do dispositivo, tem um cristalzinho que vai emitir a luz, o índice de refração e o comprimento de onda da luz. Aí, automaticamente, ele deve ser capaz de calcular tudo aqui. Nessa fórmula, por exemplo, só tem o lambda e o W0, que já foram parâmetros especificados. E eu chamei o W0 de WO em alguns lugares. Tem que decidir aqui se é WO ou W0. Vou chamar de W0. Está tudo misturado. Vou chamar de W0. Todo canto. Bom, agora vai. E é bom salvar esse arquivo aqui. Eu vou salvar ele com o nome feixes gaussianos. Okay. Resultado, ele rodou o programa, não disse nada, mas calculou o θ. O θ deu 0,004. Eu acho que é isso. Eu acho que parece certo. Deu um ângulo bem pequenininho e esperava um ângulo grande. É porque essa dimensão aqui da saída do laser está muito grande, certo? Isso é 1/10 de milímetro. Significa o seguinte, que se você tiver um laser passando por uma abertura de 1/10 de milímetro, 100 microns, o ângulo de divergência do feixe vai ser de 0,004 radianos. Eu podia transformar isso para graus também. Vamos escrever o θ em graus, que é mais fácil de interpretar. Hugo, qual é o valor de I0? I0, não especifiquei, Miguel. Você tem que definir o I0. Vamos escolher aqui. I0 é o seguinte, vamos botar a intensidade do laser, 5 miliwatts. Achei que ele rodou com algum valor. Oi? Esse zero já estava definido em algum canto. Não, porque eu não usei. Eu não usei o I0. Eu só defini as funções, eu acho. Sim, o Python. Só se ele usa é que ele verifica se existe, né? Acho que sim. Mas vamos especificar aqui um valor de I0. Vamos pegar uma potência de um laser conhecido, 5 miliwatts, é uma potência que eu vi por aí em algum lugar, em um laser barato, desse que você compra no camelô, tem 5 miliwatts de luz vermelha, e dividir pela área do feixe. Qual é a área do feixe, onde esses 5 miliwatts estão saindo? É o W0, é proporcional ao W0 ao quadrado, certo? Vamos botar aqui, W0 é a área de um círculo com um raio W0. Então, a área do círculo é πr2. W0 ao quadrado, dividido por π. Pronto. Aí vamos calcular esse I0 aqui. Nosso I0 deu 159 mil watts por metro quadrado. Uma potência, é uma intensidade grande. Agora eu estou convertendo o ângulo θ para radianos aqui embaixo. Multipliquei por 180 e dividi por π. Aí o nosso ângulo de saída θ deu θ graus 0,23 graus, é um ângulo muito pequeno, certo?
feixe sai quase colimado. Bom, ele saiu quase colimado porque eu botei esse W muito grande. Isso aqui é quase o diâmetro de saída do dispositivo do laser, na faixa de 1 milímetro por aí. 1 milímetro. Isso aqui está 1/10. Então, esse ângulo sai pequenininho. Você consegue colimar o laser nessa distância de 100 microns. Significa que esse laser é capaz de percorrer uma grande distância, quilômetros, quase sem mudar de comprimento. Eu podia me perguntar agora em que distância o laser vai ter um diâmetro de 1 metro, por exemplo, de 1 centímetro. Aí vai depender desse ângulo. A gente pode usar a ótica geométrica, né? Supondo que você está longe do ZR. Podemos calcular o ZR. Quer perguntar qual é a distância para qualquer tem um fator de raiz de 2. Vamos calcular o ZR aqui. Vou botar print ZR. ZR de W0. Aí deu 0,049, ou seja, 49 centímetros, certo? Então, não é tão grande assim, não. Com esse diâmetro pequeno, depois de 45 centímetros, está tudo em metro aqui. Não, 4,5 centímetros, né? 5 centímetros aproximadamente. Depois de 5 centímetros, ele está dizendo que o diâmetro do feixe já aumentou de raiz de 2. Certo? Então, a gente não está com a cara de um laser propriamente desse de comércio. Eu acho que a abertura dele é na faixa de 1 milímetro. Vamos botar 1000 aqui e ver o que é que muda. Ó, mudou para 4,97 metros. Aumentei aqui de um fator de 10 e ele me aumentou o ZR de 10 ao quadrado. O ZR é proporcional ao quadrado do WR. Botei um feixe de saída de um buraco de 1 centímetro, vai produzir um laser que começa a aumentar de um fator de raiz de 2, que é 40% do aumento do tamanho, em uma distância de 5 metros. Não é tão grande assim, certo? Pronto, então isso é uma das limitações. Quando ele fosse propagando, mesmo que ele saia desse diâmetro grande aqui de 1 milímetro, quando ele fosse propagando depois de 5 metros, ele já aumentou bastante. Se você botar uma distância maior, ele vai aumentando de tamanho. Eu podia perguntar qual vai ser o diâmetro do feixe depois de 1 quilômetro ou 2 quilômetros, para ver se a gente consegue, por exemplo, usar esse laser aí para alguma aplicação interessante. Vamos fazer essa pergunta, certo? Quanto é o W0? Vamos escrever as perguntas aqui, ó. Qual a distância para W igual a raiz de 2 vezes W0? É um aumento de 40% no raio do feixe, ou do diâmetro. Raiz de 2 é 1,4, né? Agora eu posso perguntar o seguinte, qual o diâmetro do feixe a 2 km de distância? A gente vai colocar o Z igual a 2. Vamos fazer assim, print W de 2 é a 3. 2.000 metros. F9 aqui, ele responde, deu 0,4. Então, dá 40 centímetros de diâmetro o feixe. Acho que está razoável. Ele aumentou, ficou grande. Apenas 40 centímetros. Podia ser pior, né? Mas dá para você imaginar o seguinte. Imagine que você está num cenário que você quer usar o laser como uma arma. A potência do laser agora, a intensidade do laser diminuiu bastante. Então, naquele cenário tipo Star Wars, se você quiser usar um laser blaster lá para destruir, fazer um buraco numa chapa de metal a uma distância de 2 km, o feixe já vai ter 40 centímetros de diâmetro, a intensidade de 5 miliwatts dissipada numa placa de calor com uma área dessa de 40 centímetros elevado ao quadrado, vai ter uma intensidade muito pequena. Ele não vai mais conseguir derreter o metal.
certo? O feixe do laser lá do Guerra nas Estrelas, ele, depois de 2 km de distância, ele fica enorme. Veja que aqui a gente partiu de 1 milímetro no nosso Blaster, ele ficou muito grande. Quanto é que tinha que ter um tamanho W0 razoável aqui para o laser chegar longe? Como você quer mandar um feixe de laser para a Lua? A 1 milhão de quilômetros, né? Qual a distância da Terra até a Lua? Acho que é 300. Até a Lua é 300 mil quilômetros. Pronto, vamos perguntar assim, qual o diâmetro desse feixe quando ele chegar na Lua? Se eu apontar o meu apontador laser para a Lua, qual vai ser o tamanho do feixe, da mancha que ele vai desenhar lá na Lua? Bom, a gente sabe que deve ser um tamanho muito pequeno, porque a gente não consegue ver nada, né? Se você tirar um feixe apontador laser na Lua, não dá para ver nada. Significa que provavelmente lá a intensidade é desprezível, se a gente vê alguma coisa refletida. Ok, eu tenho que saber a distância da Terra à Lua. Eu acho que é 300 mil quilômetros aproximadamente. Vamos perguntar no Google. Deixa eu ver um navegador aqui. Distância Terra-Lua. 384.400 quilômetros. Vou botar aqui. E igual a 384.4. Agora aqui é quilômetro, então é A6, certo? Eu tenho que colocar em metros, eu estou usando tudo no SI. 384 milhões de metros. Bom, ok, aí a minha pergunta é simplesmente quem é o W. Índice W de D. Vamos executar essa parte. F9. A 77 mil metros. Certo? 77 quilômetros de diâmetro para o feixe, de raio para o feixe. Ou seja, o feixe está dispersado numa área muito grande, não dá para ver nada, você não consegue. Muito grande. Ok, mas a culpa é do W0. A gente vai conseguir o feixe chegar na Lua. Se você quiser fazer uma mancha visível na Lua, a gente tinha que ter um objeto que fosse visível da Terra. Não pode ser tão pequeno, mas eu queria uma alta intensidade também. Então, vamos aumentar o W0, certo? Imagina que você quer fazer um canhão laser aí para comunicações, ou então para derrubar um avião. Eu gostaria que ele chegasse no avião lá com pelo menos 1 metro, depois de percorrer uma distância de cerca de 30 quilômetros. Então, a pergunta é, qual é o W0 agora? Hugo, o índice de refração continua 1? Ele se mantém em 1? O índice de refração no ar é 1,0023, vai mudar lá na terceira casa decimal, então tem muito pouco efeito. Não muda nada. E no vácuo é 1. No vácuo é 1. O índice de refração é 1, quase sempre. Ele só vai mudar se você estiver dentro de algum meio muito denso, como água, por exemplo, ou vidro. Aí ele pode ser importante. Para um microscópio que está observando espécimes numa solução aquosa, né, geralmente o índice de refração é maior. Mas para laser na atmosfera é 1. Vamos ver aqui, eu posso perguntar no Google, índice de refração do ar. É quase 1. É 1,003. Mudou lá na quarta casa decimal. Não vai afetar em nada nossa análise. Agora, uma pergunta mais complicada. Nós queremos um feixe com, no máximo, vamos botar assim, meio metro de diâmetro, 0,5 metros de raio. Diâmetro não, de raio, dá 1 metro de diâmetro. A uma distância
de 30 quilômetros. Estou estimando uma distância de um avião, certo? Suponho que você viu um avião... Bom, na verdade é mais, né? 30 quilômetros em aeronáutica, dá para ver, é quando você já faz contato visual. Mas vamos dizer que seja 30 ou 50 quilômetros, certo? 50 quilômetros. Pergunta, qual deve ser o W0 do nosso emissor do laser? Bom, vamos testar. Com 2 quilômetros ele tinha meio metro já, então eu acho que é na faixa de... com 1 milímetro. Com 1 milímetro deve ser nessa faixa por aí, certo? Vamos testar aqui. Eu vou calcular quem é o... deixa eu ver. Eu vou executar o programa todo. Eu vou botar aqui print. W de 50 é a 3. Só para ter uma ideia. Ver se já tá bom. Vai rodar o programa todo. É a última resposta que ele deu aqui, ó. O raio para essa abertura, para esse W0 aqui de 1 milímetro, o raio do feixe a 50 quilômetros saiu 10 metros. Então, está 10 vezes maior do que eu queria. Certo? Eu queria 0,5 aqui. Mais de 10 vezes maior. Então, a nossa solução é mudar o W0. Aí a pergunta é qual é o W0? Vamos mudar o W0 nessa linha aqui embaixo. Eu estou suspeitando que é... se você mudar por um fator de 10, eu acho que o W muda de um fator de 10 ao quadrado. Vamos tentar um fator de 10, tá? Vamos botar W0 igual a... Vamos tentar um fator de 3. 3 milímetros. 3 é a menos 6. E aí eu vou repetir a conta. Mudei o W0. Eu espero que as funções se atualizem aqui, que elas usem o novo valor do W0, mas eu não tenho certeza. Como é que a função vai saber que o W0 mudou? É capaz dela usar o valor da variável que tem no passado. A gente vai ver se o resultado mudar, ele atualizou. Se não, não. Mudou. Pronto. Fiz a mesma conta, mas mudando o W0. Eu botei 3 microns. 3 microns deu 3 quilômetros no feixe. Eu queria 3 milímetros. Então, aqui é 10 a menos 3. Menos 6. 10 a menos 3, né? 3 milímetros. Pronto. Ok. Com 3 milímetros de raio, o laser vai... A mancha do laser vai ficar com 3 metros. Tá? Então, está mais ou menos linear. Não é quadrático, como eu tinha esperado, porque está longe, né? Fica linear. Então, é só botar aqui um milímetro, né? Não, 1 milímetro é o que já tinha. Será que é de arredondamento? 1 milímetro é o que já tinha. Eu tenho que aumentar o W0. Vamos botar 10. 10 milímetros. Pronto, 10 milímetros deu 1 metro de raio. Então, se eu botar 20 milímetros, deu 0,5. Beleza. Não precisa nem pensar, né? Só o computador faz a conta para a gente. Pronto. Quer dizer o seguinte, se você quiser fazer uma arma laser para focalizar um feixe, um avião que está a uma distância de 50 quilômetros, o diâmetro da abertura por onde o laser vai passar tem que ser pelo menos 20 milímetros, e mesmo assim o feixe vai abrir e vai chegar lá no alvo com 1 metro de diâmetro, certo? Meio metro de raio. Portanto, a intensidade dele vai estar muito distribuída, você precisa de uma potência muito grande para continuar aquecendo. É por isso que quando o pessoal do Exército, por exemplo, tenta fazer armas laser, canhões de laser para uso militar, eles têm que usar fontes de laser que tem um emissor com a boca bem grande, para poder fazer com que o laser não sofra essa difração que a gente chama, que ele não abra e chegue lá com uma área muito grande, dispersando a energia numa área grande, para ser ineficiente.
Pronto, era isso que eu queria mostrar nessa aula para vocês. Tem umas outras coisinhas que a gente pode fazer. Eu posso fazer o desenho do perfil de intensidade, por exemplo. A gente pode gerar aqui um match grid, como a gente fez no programa passado, né? Para ver a interferência das ondas. Eu podia gerar um perfil XY aqui e usar uma imagem, calcular uma imagem com o perfil gaussiano do feixe, como aquelas curvas que a gente usou na ilustração. A gente pode fazer mesh grid. Vou pegar aqui de menos 5 é a menos 3. Vamos botar 20, que é o W0. De menos 50 é a menos 3. É 50 é a menos 3. E o dx aqui, vamos botar 0,1 é a menos 3. Estou criando uma matriz de pontos no eixo x e no eixo y. E depois a gente calcula z aqui como sendo a intensidade nesses pontos, z de x e y. Vou botar z igual a 0, que é a intensidade no meio do perfil do feixe. Eu posso chamar imshow xyz. Eu vou botar só z aqui. Vamos tentar xy. O meu objetivo é desenhar o perfil gaussiano do feixe. Z minúsculo. Não funcionou. Tem alguma coisa errada. Eu acho que se eu botar só Z aqui funciona, mas ele não coloca os eixos corretamente. Pronto. Esse é o perfil gaussiano do feixe. Mostrado aí no mapa de cores do padrão do Python. Ele usa roxo é perto de 0 e amarelo é perto de alta intensidade aqui. Mas ele não colocou as unidades no eixo XY, ele está em pixels. O número de pontos que a gente escolheu. Dava para fazer analogamente o perfil longitudinal também, mas esse é o perfil transversal. A gente pode ir mudando o Z aqui, ver como esse feixe evolui para diferentes áreas. Só que sem a unidade aqui não vai dar para ver o que é. Bom, eu posso manter o XY fixo e mudar o Z nessa posição. Vamos aumentar o Z aqui, por exemplo, para 1000 quilômetro. Ver o que acontece. Não vi diferença. Parece a mesma coisa. Então, vamos botar mais. 30 quilômetros. 33. Agora deu para ver que ele abriu. O feixe está abrindo, certo? Você está olhando o perfil transversal numa distância maior, aí ele vai aumentando de tamanho. Mas como é sempre renormalizado, não dá para ver que ele perdeu intensidade. Tem que comparar com a intensidade do outro, que não está aparecendo nessa figura. Pronto, então é isso. Analisamos aí diferentes situações sobre a propagação. Eu acho que era importante informar para vocês sobre esses fenômenos aí que tem a ver com a ótica gaussiana, certo? Ótica física. E por hoje é só. Encerramos nossa aula por aqui. Match Grid e Arrange não são built-in do Python, não. Eles são do pacote NumPy e Matplotlib, que vem importado automaticamente quando eu chamo PyLab aqui em cima. Inclusive, essa não é a maneira recomendada para se importar essas funções, mas eu gosto de fazer assim porque fica mais fácil de escrever o programa depois. Então, se você for fazer um programa fácil, que não tem
muitas variáveis, tem funções complicadas, você pode importar dessa maneira que ele pega tudo. O correto seria importar cada biblioteca com um apelido, né, com um nomezinho, e chamar o nome aqui das funções que você quer, para saber de onde de qual módulo está vindo aquela função. Mas aí o número de letras que eu tenho que escrever aqui aumenta, eu não gosto. Só quando é necessário. Como é que a gente faria o perfil longitudinal? Eu tinha que fazer um gráfico variando o Z no lugar de X, né? Acho que dá para fazer só trocando a ordem aqui. Eu posso chamar posso chamar o Z de X. Vamos fixar o Y aqui. Botar Y igual a 0. E usar a variável Y como se fosse Z. Aí eu estou fazendo gráfico chamando de Z, mas na verdade eu odeio o eixo. Vamos ver o que acontece. Formou, fez. Mas aí a variação do y está muito pequena, ele só vai mudar aqui com quilômetros. Então, eu podia multiplicar aqui por um fator grande no y, multiplicar por 50 mil. Aí a gente vai ver alguma variação. Tá aí. Ficou o feixe gaussiano subindo. Aqui é o foco. Esse é o perfil transversal, ele está colimando aqui, depois sai aumentando. Também dá para mudar o color map. Esse jet é mais tradicional, né? Fica igual ao MATLAB. E vamos diminuir essa... Vou diminuir, aumentar essa distância aqui, está 5. Não é color map, a palavra acho que é CMap. Não, esqueci como é que muda o color map. Tem que olhar no manual do IM Show. Não, isso aqui é no IM Show. Não é aqui. Bom, esse é o mapa novo. 50 já tentei, vamos botar 25 aqui. Ou aumentar, botar 150. 50 a gente já viu. Vamos rodar tudo. Aí. Bom, aqui ficou forte demais. Tá meio estranho, não sei se tá certo. Acho que tá certo. Bom, é isso, pessoal. Posso trocar aqui pelo eixo X, né? Vamos deixar o Y. O X eu vou botar Z. No eixo Y eu queria intensidade na direção... Bom, eu não sei, me perdi aqui nessa figura. Eu queria fazer ela girada, mas não sei. Acho que é só trocar X com Y aqui. Y nesse, 0 nesse, e X nesse aqui. Acho que vai sair girada. X, não, X pequeno, X maior. Pronto. Assim parece uma bolinha. Eu esperava ver ele crescendo mais, mas acho que está certo. Pronto, pessoal. Até a próxima. Mais alguma dúvida, comentário?
Ok. Tchau, até a próxima.